Artigo 1. Propósito. O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Artigo 2. Definições. Para os propósitos da presente Convenção. Abre aspas. Comunicação, fecha aspas, abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Abre aspas. Língua, fecha aspas, abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. Abre aspas. Discriminação por motivo de deficiência, fecha aspas, significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Abre aspas. Adaptação razoável, fecha aspas, significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Abre aspas. Desenho universal, fecha aspas. Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O, abre aspas, desenho universal, fecha aspas, não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Artigo 3. Princípios gerais. Os princípios da presente Convenção são: letra A. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Letra B. A não discriminação. Letra C. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Letra D. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Letra E. A igualdade de oportunidades. Letra F. A acessibilidade. Letra G. A igualdade entre o homem e a mulher. Letra H. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Artigo 4. Obrigações gerais. Parágrafo 1. Os Estados-partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados-partes se comprometem a: letra A. Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Letra B. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. Letra C.
Levar em conta em todos os programas e políticas a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Letra D. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem em conformidade com a presente convenção. Letra E. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada. Letra F. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal conforme definidos no artigo 2 da presente convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes. Letra G. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível. Letra H. Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias, bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações. Letra I. Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos. Parágrafo 2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado-parte se compromete a tomar medidas tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional. Parágrafo 3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados-partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas. Parágrafo 4. Nenhum dispositivo da presente convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado-parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte da presente convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau. Parágrafo 5. As disposições da presente convenção se aplicam sem limitação ou exceção a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos. Artigo 5. Igualdade e não discriminação. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei. Parágrafo 2. Os Estados-partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Parágrafo 3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. Parágrafo 4. Nos termos da presente convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias. Artigo 6. Mulheres com deficiência. Parágrafo 1.
Os Estados-partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Parágrafo 2. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente Convenção. Artigo 7. Crianças com deficiência. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as demais crianças. Parágrafo 2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade para que possam exercer tal direito. Artigo 8. Conscientização. Parágrafo 1. Os Estados-partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para: Letra A. Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência. Letra B. Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida. Letra C. Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência. Parágrafo 2. As medidas para esse fim incluem: Letra A. Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas destinadas a: A1. Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência. A2. Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com deficiência. A3. Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral. Letra B. Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. Letra C. Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da presente convenção. Letra D. Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência. Artigo 9. Acessibilidade. Parágrafo 1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: Letra A. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. Letra B. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência. Parágrafo 2. Os Estados-partes também tomarão medidas apropriadas para: Letra A.
Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público. Letra B. Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. Letra C. Proporcionar a todos os atores envolvidos formação em relação às questões de acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam. Letra D. Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão. Letra E. Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público. Letra F. Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações. Letra G. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive a internet. Letra H. Promover desde a fase inicial a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo. Artigo 10. Direito à vida. Os Estados-partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 11. Situações de risco e emergências humanitárias. Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos, os Estados-partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. Artigo 12. Reconhecimento igual perante a lei. Parágrafo 1. Os Estados-partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. Parágrafo 2. Os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Parágrafo 3. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Parágrafo 4. Os Estados-partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. Parágrafo 5. Os Estados-partes, sujeitos ao disposto neste artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens. Artigo 13. Acesso à justiça. Parágrafo 1.
Os Estados-partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras etapas preliminares. Parágrafo 2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados-partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário. Artigo 14. Liberdade e segurança da pessoa. Parágrafo 1. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência e igualdade de oportunidades com as demais pessoas, letra A, gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa e, letra B, não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade. Parágrafo 2. Os Estados-partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável. Artigo 15. Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Parágrafo 1. Nenhuma pessoa será submetida a tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento. Parágrafo 2. Os Estados-partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoas com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam submetidas a tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 16. Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero. Parágrafo 2. Os Estados-partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados-partes assegurarão que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas. Parágrafo 3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados-partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes. Parágrafo 4. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade. Parágrafo 5. Os Estados-partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, julgados. Artigo 17. Proteção da integridade da pessoa.
Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 18. Liberdade de movimentação e nacionalidade. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, à liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência: letra A. Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão de sua deficiência. Letra B. Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da competência de obter, possuir e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação. Letra C. Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu, e... Letra D. Não sejam privadas arbitrariamente ou por causa de sua deficiência do direito de entrar no próprio país. Parágrafo 2. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão desde o nascimento o direito a um nome, o direito de adquirir nacionalidade e, tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidadas por eles. Artigo 19. Vida independente e inclusão na comunidade. Os Estados-partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que: Letra A. As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência e onde e com quem morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. Letra B. As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. Letra C. Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades e atendam às suas necessidades. Artigo 20. Mobilidade pessoal. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Letra A. Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência na forma e no momento em que elas quiserem e a custo acessível. Letra B. Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível. Letra C. Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade. Letra D. Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. Artigo 21. Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no artigo 2 da presente Convenção, entre as quais: Letra A. Fornecer prontamente e sem custo adicional às pessoas com deficiência todas as informações destinadas ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência. Letra B. Aceitar e facilitar em trâmites oficiais o uso de línguas de sinais,
braille, comunicação aumentativa e alternativa e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação à escolha das pessoas com deficiência. Letra C. Urgir às entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis que possam ser usados por pessoas com deficiência. Letra D. Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela internet, a tornar seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Letra E. Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais. Artigo 22. Respeito à privacidade. Parágrafo 1. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Parágrafo 2. Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 23. Respeito pelo lar e pela família. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que: Letra A. Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes. Letra B. Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e à educação em matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos. Letra C. As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 2. Os Estados-partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência relativos à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças ou instituições semelhantes, caso esses conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá o superior interesse da criança. Os Estados-partes prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de crianças com deficiência, os Estados-partes fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias. Parágrafo 4. Os Estados-partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades competentes sujeitas a controle jurisdicional determinarem, em conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis, que a separação é necessária no superior interesse da criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob a alegação de deficiência da criança ou de um ou ambos os pais. Parágrafo 5. Os Estados-partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar da criança, farão todo o esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na comunidade. Artigo 24. Educação. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida com os seguintes objetivos. Letra A.
o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Letra B. O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Letra C. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Parágrafo 2. Para a realização desse direito, os Estados-partes assegurarão que: Letra A. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação de deficiência. Letra B. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito e ao ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Letra C. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas. Letra D. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral com vistas a facilitar sua efetiva educação. Letra E. Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas, incluindo: Letra A. Facilitação do aprendizado do Braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares. Letra B. Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Letra C. Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdo-cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. Parágrafo 4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do Braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa e técnicas e materiais pedagógicos como apoios para pessoas com deficiência. Parágrafo 5. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados-partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. Artigo 25. Saúde. Os Estados-partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. Em especial, os Estados-partes: Letra A. Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em geral. Letra B. Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente por causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos. Letra C.
Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural. Letra D. Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade de serviços dispensadas às demais pessoas e, principalmente, que obtenham um consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, os Estados partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência. Letra E. Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa. Letra F. Prevenirão que se negue de maneira discriminatória os serviços de saúde ou de atenção à saúde ou administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência. Artigo 26. Habilitação e reabilitação. Parágrafo 1. Os Estados partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os Estados partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que esses serviços e programas... Letra A. Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados em avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de cada pessoa. Letra B. Apoiem a participação e a inclusão na comunidade e em todos os aspectos da vida social, sejam oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural. Parágrafo 2. Os Estados partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes que atuam nos serviços de habilitação e reabilitação. Parágrafo 3. Os Estados partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas projetados para pessoas com deficiência e relacionados com a habilitação e a reabilitação. Artigo 27. Trabalho e emprego. Parágrafo 1. Os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas incluídas na legislação com o fim de, entre outros, Letra A. Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho. Letra B. Proteger os direitos das pessoas com deficiência em condições de igualdade com as demais pessoas, as condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho. Letra C. Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais em condições de igualdade com as demais pessoas. Letra D. Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado. Letra E. Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego. Letra F.
Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio. Letra G. Empregar pessoas com deficiência no setor público. Letra H. Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas. Letra I. Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho. Letra J. Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no mercado aberto de trabalho. Letra K. Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência. Parágrafo 2. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas em igualdade de condições com as demais pessoas contra o trabalho forçado ou compulsório. Artigo 28. Padrão de vida e proteção social adequados. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como a melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência. Parágrafo 2. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como: Letra A. Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência. Letra B. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de proteção social e de redução da pobreza. Letra C. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso. Letra D. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos. Letra E. Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de aposentadoria. Artigo 29. Participação na vida política e pública. Os Estados-partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condições de igualdade com as demais pessoas e deverão: Letra A. Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida política e pública em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votadas mediante, entre outros. A1. Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para votação serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso. A2. Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem intimidação, e a candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias assistivas, quando apropriado. A3. Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha. Letra B. Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas mediante: Letra B1. Participação em organizações não governamentais relacionadas com a vida pública e política do país, bem como em atividades e administração de partidos políticos. Letra B2.
Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de pessoas com deficiência a tais organizações. Artigo 30. Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam: Letra A. Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis. Letra B. Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formatos acessíveis. E letra C. Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional. Parágrafo 2. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade. Parágrafo 3. Os Estados-partes deverão tomar todas as providências em conformidade com o direito internacional para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais. Parágrafo 4. As pessoas com deficiência farão jus em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda. Parágrafo 5. Para que as pessoas com deficiência participem em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para: Letra A. Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas atividades esportivas comuns em todos os níveis. Letra B. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Letra C. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos. Letra D. Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar. Letra E. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer. Artigo 31. Estatísticas e coleta de dados. Parágrafo 1. Os Estados-partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática a presente convenção. O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá: Letra A. Observar as salvaguardas estabelecidas por lei, inclusive pelas leis relativas à proteção de dados, a fim de assegurar a confidencialidade e o respeito pela privacidade das pessoas com deficiência. Letra B. Observar as normas internacionalmente aceitas para proteger os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os princípios éticos na coleta de dados e utilização de estatísticas. Parágrafo 2. As informações coletadas de acordo com o disposto neste artigo serão desagregadas de maneira apropriada e utilizadas para avaliar o cumprimento por parte dos Estados-partes de suas obrigações na presente convenção e para identificar e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas com deficiência se deparam no exercício de seus direitos. Parágrafo 3. Os Estados-partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis às pessoas com deficiência e a outros. Artigo 32. Cooperação internacional. Parágrafo 1.
Os Estados-partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a consecução do propósito e dos objetivos da presente Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas apropriadas e efetivas entre os Estados e de maneira adequada em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil e, em particular, com organizações de pessoas com deficiência. Estas medidas poderão incluir, entre outras, dois pontos. Letra A. Assegurar que a cooperação internacional, incluindo os programas internacionais de desenvolvimento, sejam inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiência. Letra B. Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio do intercâmbio e compartilhamento de informações, experiências, programas de treinamento e melhores práticas. Letra C. Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos. Letra D. Propiciar de maneira apropriada assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis e seu compartilhamento, bem como por meio de transferência de tecnologias. Parágrafo 2. O disposto neste artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado-parte em decorrência da presente Convenção. Artigo 33. Implementação e monitoramento nacionais. Parágrafo 1. Os Estados-partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de um ponto focal no âmbito do governo para assuntos relacionados com a implementação da presente Convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou designação de um mecanismo de coordenação no âmbito do governo, a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e níveis. Parágrafo 2. Os Estados-partes, em conformidade com seus sistemas jurídico e administrativo, manterão, fortalecerão, designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um mecanismo independente, de maneira apropriada para promover, proteger e monitorar a implementação da presente Convenção. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, os Estados-partes levarão em conta os princípios relativos ao status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Parágrafo 3. A sociedade civil e, particularmente, as pessoas com deficiência e suas organizações representativas serão envolvidas e participarão plenamente no processo de monitoramento. Artigo 34. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Parágrafo 1. Um comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência, abre parênteses, doravante denominado, entre aspas, comitê, fecha parênteses, será estabelecido para desempenhar as funções aqui definidas. Parágrafo 2. O comitê será constituído quando da entrada em vigor da presente convenção de 12 peritos. Quando a presente convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o comitê será acrescido em 6 membros, perfazendo o total de 18 membros. Parágrafo 3. Os membros do comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura moral, competência e experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados-partes são instados a dar a devida consideração ao disposto no artigo 4.3 da presente convenção. Parágrafo 4. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados-partes, observando-se uma distribuição geográfica equitativa, representação de diferentes formas de civilização e dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação de peritos com deficiência. Parágrafo 5. Os membros do comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos Estados-partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados-partes entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo quórum será de 2/3 dos Estados-partes, os candidatos eleitos para o comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. Parágrafo 6. A primeira eleição será realizada o mais tardar até 6 meses após a data de entrada em vigor da presente convenção.
Pelo menos 4 meses antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas dirigirá carta aos Estados-partes, convidando-os a submeter os nomes de seus candidatos no prazo de 2 meses. O secretário-geral, subsequentemente, preparará a lista em ordem alfabética de todos os candidatos apresentados, indicando que foram designados pelos Estados-partes e submeterá essa lista aos Estados-partes da presente convenção. Parágrafo 7. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos, podendo ser candidatos à reeleição uma única vez. Contudo, o mandato de 6 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses 6 membros serão selecionados por sorteio pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 8. A eleição dos 6 membros adicionais do comitê será realizada por ocasião das eleições regulares, de acordo com as disposições pertinentes deste artigo. Parágrafo 9. Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a exercer suas funções, o Estado-parte que o tiver indicado designará um outro perito que tenha as qualificações e satisfaça os requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste artigo para concluir o mandato em questão. Parágrafo 10. O comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento. Parágrafo 11. O secretário-geral das Nações Unidas proverá o pessoal e as instalações necessários para o efetivo desempenho das funções do comitê segundo a presente convenção e convocará sua primeira reunião. Parágrafo 12. Com a aprovação da Assembleia Geral, os membros do comitê estabelecidos sob a presente convenção receberão emolumentos dos recursos das Nações Unidas sob termos e condições que a Assembleia possa decidir, tendo em vista a importância das responsabilidades do comitê. Parágrafo 13. Os membros do comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Artigo 35. Relatórios dos Estados-partes. Parágrafo 1. Cada Estado-parte, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, submeterá relatório abrangente sobre as medidas adotadas em cumprimento de suas obrigações estabelecidas pela presente Convenção e sobre o progresso alcançado nesse aspecto dentro do período de 2 anos após a entrada em vigor da presente Convenção para o Estado-parte concernente. Parágrafo 2. Depois disso, os Estados-partes submeterão relatórios subsequentes, ao menos a cada 4 anos ou quando o comitê o solicitar. Parágrafo 3. O comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos relatórios. Parágrafo 4. Um Estado-parte que tiver submetido ao comitê um relatório inicial abrangente não precisará, em relatórios subsequentes, repetir informações já apresentadas. Ao elaborar os relatórios ao comitê, os Estados-partes são instados a fazê-lo de maneira franca e transparente e a levar em consideração o disposto no artigo 4.3 da presente Convenção. Parágrafo 5. Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades que tiverem afetado o cumprimento das obrigações decorrentes da presente Convenção. Artigo 36. Consideração dos relatórios. Parágrafo 1. Os relatórios serão considerados pelo comitê, que fará sugestões e recomendações gerais que julgar pertinentes e as transmitirá aos respectivos Estados-partes. O Estado-parte poderá responder ao comitê com as informações que julgar pertinentes. O comitê poderá pedir informações adicionais aos Estados-partes referentes à implementação da presente convenção. Parágrafo 2. Se um Estado-parte atrasar consideravelmente a entrega de seu relatório, o comitê poderá notificar esse Estado de que examinará a aplicação da presente convenção com base em informações confiáveis de que disponha, a menos que o relatório devido seja apresentado pelo Estado dentro do período de 3 meses após a notificação. O comitê convidará o Estado-parte interessado a participar desse exame. Se o Estado-parte responder entregando seu relatório, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1 do presente artigo. Parágrafo 3. O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos os Estados-partes.
Parágrafo 4. Os Estados-partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em seus países e facilitarão o acesso à possibilidade de sugestões e de recomendações gerais a respeito desses relatórios. Parágrafo 5. O Comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados das Nações Unidas e a outras organizações competentes, da maneira que julgar apropriada, os relatórios dos Estados-partes que contenham demandas ou indicações de necessidade de consultoria ou de assistência técnica, acompanhados de eventuais observações e sugestões do Comitê em relação às referidas demandas ou indicações, a fim de que possam ser consideradas. Artigo 37. Cooperação entre os Estados-partes e o Comitê. Parágrafo 1. Cada Estado-parte cooperará com o Comitê e auxiliará seus membros no desempenho de seu mandato. Parágrafo 2. Em suas relações com os Estados-partes, o Comitê dará a devida consideração aos meios e modos de aprimorar a capacidade de cada Estado-parte para a implementação da presente Convenção, inclusive mediante cooperação internacional. Artigo 38. Relações do Comitê com outros órgãos. A fim de promover a efetiva implementação da presente Convenção e de incentivar a cooperação internacional na esfera abrangida pela presente Convenção. Letra A. As agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas terão o direito de se fazer representar quando da consideração da implementação de disposições da presente Convenção que disserem respeito aos seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar as agências especializadas e outros órgãos competentes, segundo julgar apropriado, a oferecer consultoria de peritos sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes a seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas a apresentar relatórios sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes às suas respectivas atividades. Letra B. No desempenho de seu mandato, o Comitê consultará, de maneira apropriada, outros órgãos pertinentes instituídos ao amparo de tratados internacionais de direitos humanos, a fim de assegurar a consistência de suas respectivas diretrizes para a elaboração de relatórios, sugestões e recomendações gerais e de evitar duplicação e superposição no desempenho de suas funções. Artigo 39. Relatório do Comitê. A cada 2 anos, o Comitê submeterá à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e Social um relatório de suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações gerais baseadas no exame dos relatórios e nas informações recebidas dos Estados-partes. Estas sugestões e recomendações gerais serão incluídas no relatório do Comitê, acompanhadas, se houver, de comentários dos Estados-partes. Artigo 40. Conferência dos Estados-partes. Parágrafo 1. Os Estados-partes reunir-se-ão regularmente em Conferência dos Estados-partes a fim de considerar matérias relativas à implementação da presente Convenção. Parágrafo 2. O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará, dentro do período de 6 meses após a entrada em vigor da presente Convenção, a Conferência dos Estados-partes. As reuniões subsequentes serão convocadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas a cada 2 anos ou conforme a decisão da Conferência dos Estados-partes. Artigo 41. Depositário. O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção. Artigo 42. Assinatura. A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os Estados e organizações de integração regional na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março de 2007. Artigo 43. Consentimento em comprometer-se. A presente Convenção será submetida à ratificação pelos Estados signatários e à confirmação formal por organizações de integração regional signatárias. Ela estará aberta à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que não a houver assinado. Artigo 44. Organizações de integração regional. Parágrafo 1. Aspas. Organização de integração regional, fecha aspas, será entendida como organização constituída por Estados soberanos de determinada região, a qual seus Estados-membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela presente Convenção. Essas organizações declararão em seus documentos de confirmação formal ou adesão o alcance de sua competência em relação à matéria abrangida pela presente Convenção.
Subsequentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração substancial no âmbito de sua competência. Parágrafo 2. As referências a Estados partes, na presente convenção, serão aplicáveis a essas organizações nos limites da competência destas. Parágrafo 3. Para os fins do parágrafo 1 do artigo 45 e dos parágrafos 2 e 3 do artigo 47, nenhum instrumento depositado por organização de integração regional será computado. Parágrafo 4. As organizações de integração regional em matérias de sua competência poderão exercer o direito de voto na Conferência dos Estados-partes, tendo direito ao mesmo número de votos quanto for o número de seus Estados-membros que forem parte da presente convenção. Essas organizações não exercerão seu direito de voto se qualquer de seus Estados-membros exercer seu direito de voto e vice-versa. Artigo 45. Entrada em vigor. Parágrafo 1. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia após o depósito do 20º instrumento de ratificação ou adesão. Parágrafo 2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente confirmar a presente convenção ou a ela aderir após o depósito do referido 20º instrumento, a convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que esse Estado ou organização tenha depositado o seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão. Artigo 46. Reservas. Parágrafo 1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito da presente convenção. Parágrafo 2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento. Artigo 47. Emendas. Parágrafo 1. Qualquer Estado-parte poderá propor emendas à presente convenção e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O secretário-geral comunicará aos Estados-partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a uma conferência dos Estados-partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se até 4 meses após a data da referida comunicação, pelo menos 1/3 dos Estados-partes se manifestar favorável a essa conferência, o secretário-geral das Nações Unidas convocará a conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de 2/3 dos Estados-partes, presentes e votantes, será submetida pelo secretário-geral à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados-partes. Parágrafo 2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no 30º dia após a data na qual o número de instrumentos de aceitação tenha atingido 2/3 do número de Estados-partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo Estado-parte no 30º dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados-partes que a tiverem aceitado. Parágrafo 3. Se a Conferência dos Estados-partes assim o decidir por consenso, qualquer emenda adotada e aprovada em conformidade com o disposto no parágrafo 1 deste artigo, relacionada exclusivamente com os artigos 34, 38, 39 e 40, entrará em vigor para todos os Estados-partes no 30º dia, a partir da data em que o número de instrumentos de aceitação depositados tiver atingido 2/3 do número de Estados-partes na data de adoção da emenda. Artigo 48. Denúncia. Qualquer Estado-parte poderá denunciar a presente convenção mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva 1 ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. Artigo 49. Formatos acessíveis. O texto da presente convenção será colocado à disposição em formatos acessíveis. Artigo 50. Textos autênticos. Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo da presente convenção serão igualmente autênticos.
em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados para tanto por seus respectivos governos, firmaram a presente convenção. Convenção aprovada juntamente com o protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral das Nações Unidas e através da Resolução A 61-611.